Riddle House é uma casa situada no condado de Palm Beach, no estado da Flórida. Ela foi construída em 1905 e apelidada de A Dama Pintada por causa das suas cores vibrantes. Originalmente, a casa era sede de uma funerária chamada Gateskeep Cottage, no cemitério de Woodlawn, que foi o primeiro cemitério construído na cidade de West Palm Beach. Tudo começou com a morte de um homem chamado Buck. Ele trabalhava como coveiro e zelador do cemitério. Buck foi morto durante uma briga, da qual não se tem muita informação. O coveiro não quis descansar. Seu espírito começou a ser visto trabalhando no cemitério, na Riddle House, ou descansando em uma das cadeiras que ficavam na varanda da casa onde os empregados costumavam fazer suas refeições. Em 1920, a casa foi comprada por Carl Riddle, dando origem ao nome do lugar. Riddle era um superintendente público e também responsável por supervisionar o cemitério. Ele se mudou para a casa com a sua família e coisas estranhas começaram a acontecer. Joseph, um dos empregados de Riddle, estava com dificuldades financeiras e caiu em depressão. Aos poucos, seu comportamento foi mudando. Não queria saber da família e só queria ficar sozinho. Não vendo outra saída para seus problemas, um dia ele foi para o sótão e se enforcou. O suicídio parece ter despertado as atividades paranormais ainda mais sombrias do que as que já vinham acontecendo. Os empregados diziam que escutavam correntes arrastando, sussurros, viam objetos movendo-se sem ninguém por perto, e o mais assustador, a sombra de um homem que estava sempre observando as pessoas pela janela do terceiro andar, onde ficava o sótão. Outras pessoas diziam sentir serem tocados por alguém, mas quando se viravam para ver quem era, não havia ninguém. Muitos pediram demissão e nunca mais voltaram. Algum tempo depois, Riddle já não conseguia manter empregados na casa. Já sem empregados e não aguentando mais o tormento dos espíritos, Riddle decidiu mudar-se da casa com a sua família. Ao longo dos anos, várias famílias e negócios ocuparam a casa. Nenhum ou outro por muito tempo, pois sofriam o mesmo terror que Riddle e seus empregados. A última ocupação da casa foi feita em 1980 pela faculdade Palm Beach Atlantic, que usava a casa como dormitório para garotas. Como todas que viviam na casa presenciavam as atividades paranormais, logo as garotas se recusavam a viver ali. Sem nenhum habitante, a casa foi deteriorando-se pouco a pouco até que a administração do município decidiu demoli-la. Sabendo da decisão da cidade, John Riddle, sobrinho de Carl Riddle, fez uma petição à prefeitura para que a casa fosse doada a ele. Em troca, ele desmontaria a casa e a remontaria em outro lugar. A prefeitura decidiu em favor de John, e a casa foi transferida para o seu nome. John começou a mudança no dia 12 de agosto de 1995. Durante a desmontagem da casa, os carpinteiros e outros trabalhadores reclamavam que suas ferramentas estavam desaparecendo ou sendo movidas para outros cômodos da casa. Muitos pensavam ser alguém pregando peças devido à história assustadora da casa. Então, a Riddle House foi mudada para um parque de exposição chamado Yesteryear Village. Aparentemente, as entidades malignas que residem na casa não ficaram nada satisfeitas com a mudança, pois fizeram de tudo para que a casa não fosse remontada no novo local. Pela manhã, quando voltavam para trabalhar, os carpinteiros achavam suas ferramentas espalhadas em volta da casa. As janelas do sótão quebravam repentinamente, sem ninguém por perto. Todos trabalhando na casa diziam sentir que estavam sendo observados, e às vezes escutavam gritos de terror. Quando chegavam ao cômodo de onde vinha o grito, não havia ninguém. Novamente, a casa foi perdendo os empregados, até que a reconstrução teve que ser interrompida. Depois de 6 meses e com novos carpinteiros, a reconstrução foi reiniciada e a casa finalmente remontada, mesmo com os trabalhadores sofrendo com os fenômenos paranormais. Durante a inauguração da Riddle House no parque Yesteryear Village, um casal, vestido com roupas da época de 1920, foi visto andando pela casa.
Os visitantes e empregados achavam que o casal era parte da atração. Um dos guias turísticos comentou com o administrador dos supostos atores e ficou surpreso quando o administrador lhe disse que eles não haviam contratado ninguém. Eles vasculharam toda a casa e não os encontraram. Analisando fotos da época em que a casa foi construída, eles puderam reconhecer o casal em uma das fotos, como sendo um dos moradores. Atividades paranormais ainda continuam sendo presenciados na casa, como o de uma faxineira que diz ter sido atacada por um vulto negro e no mesmo dia pediu demissão. Outro caso famoso foi o de um empresário que marcou uma visita privada na casa. Ele foi atingido por um pedaço de madeira que apareceu do nada e o acertou na testa. Outros visitantes relataram que viram um torso masculino pendurado no teto enquanto andavam pelo sótão. Os fenômenos paranormais continuam a acontecer até nos dias de hoje. Quem serão os espíritos que assombram a Riddle House? Serão eles o suicida, o coveiro Buck, ou mesmo espíritos de pessoas enterradas no cemitério Woodlawn? Tudo isso ainda continua um mistério.